Olá, surtadinhos! Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um episódio do quadro Surto Coletivo. E hoje a gente tem uma teoria da conspiração, assim, bem doida. Como sempre são, né? Sempre são bem doidas. A teoria da conspiração de hoje é sobre um aeroporto. A cidade de Denver, no Colorado, tem o maior aeroporto em termos de extensão dos Estados Unidos. Só que esse aeroporto tem algumas coisas estranhas em relação a ele. Para início de conversa, que quando eles resolveram construir esse aeroporto, que foi lá no meio dos anos 90, Denver já tinha um outro aeroporto, que era muito bem localizado, por sinal. Ficava bem ali no centro da cidade, era super bem localizado, fácil de chegar, fácil de ir embora. Mas decidiram fazer um segundo aeroporto na cidade. O projeto do aeroporto inicialmente ia custar 1,5 bilhões de dólares. Quanto dinheiro, né? Pois é. Só que o projeto final do aeroporto custou 5,6 bilhões de dólares. Quase 4 vezes mais o valor inicial. Não foi só isso também. A construção do aeroporto atrasou em 2 anos e durante a construção várias construtoras foram demitidas e contratadas outras. Tiveram várias trocas de quem construía esse aeroporto. Uma outra coisa que a galera acha muito esquisita é que além dele ser um aeroporto gigantesco, é que ele é um aeroporto gigantesco no meio do nada. Mas assim, no meio do nada mesmo. Porque normalmente, quando você tem aeroportos, em volta dos aeroportos você tem alguns hotéis, alguns restaurantes, que é pra pessoa sair do aeroporto e poder ficar num hotel, caso ela precise voltar no aeroporto no dia seguinte, ou comer alguma coisinha já por ali. Nesse aeroporto não tem nada em volta. E as coisas daqui pra frente só vão ficar cada vez mais esquisitas em relação a esse aeroporto, tá? Pra início de conversa, tem uma cápsula do tempo que foi enterrada nesse aeroporto, tem uma plaquinha falando sobre ela, onde tem o símbolo da maçonaria. Essa cápsula do tempo foi enterrada em março de 1994 e ela tá datada para as pessoas de Colorado de 2094. E lá com o selinho da maçonaria. E não é só isso que tem selinho da maçonaria. Tem também uma placa sobre o aeroporto, agradecendo a construção do aeroporto, aonde também existe um símbolo da maçonaria bem grande, e nessa placa eles agradecem a uma coisa chamada New World Airport Commission, que numa tradução seria Comissão de Aeroporto do Novo Mundo. Esse negócio de Novo Mundo é um negócio que muitos conspiracionistas acreditam que seja um plano para criar uma ditadura mundial de um governo só. É estranho, isso tá escrito na placa do aeroporto, e fica ainda mais estranho porque essa New World Airport Commission simplesmente não existe. Não existe, não tem nada. Você digita na internet, não tem nada. Inclusive, até no próprio site do aeroporto, eles falam que não existe. Tá lá então por quê? Se o símbolo da maçonaria tá ali, será que esse aeroporto não teria alguma coisa a ver com os Illuminatis? Então, agora essa teoria vai começar a ficar mais doida, tá? Esse aeroporto, ele é muito conhecido pelas artes. Tem vários e vários pedaços de arte espalhados por esse aeroporto. Tem algumas gárgulas que as pessoas acham meio esquisitas. E tem alguns murais específicos que as pessoas acreditam se tratar de símbolos. Um desses murais apresenta ali um soldado com uma arma, uma criança dormindo ali no chão, com umas outras pessoas com criança morta. Um negócio assim meio esquisito. Tem uns outros murais também que aparecem umas crianças mortas, uma coisa assim meio destruída, que muitas pessoas acreditam que seriam símbolos do que estaria por vir, do que poderia acontecer com o mundo para que essa nova ordem mundial fosse instaurada. Então, basicamente, os murais, eles seriam para avisar para essa elite mundial de que aquele aeroporto é um lugar que é deles e que tem lugares para eles ficarem, lugares para eles se protegerem, reuniões. Os murais seriam um sinal disso. E não é só isso, tá? Porque embaixo desse aeroporto existe uma rede de túneis que tem milhares de quilômetros embaixo desse aeroporto, que é uma coisa que é no mínimo esquisita. Muita gente acredita que por dentro desses túneis haveriam lugares de esconderijo para essa nova ordem mundial e que parte do motivo pelo qual o aeroporto teria atrasado tanto na entrega e teria ficado tão mais caro é porque eles estariam construindo bunkers para essa nova ordem mundial também poder se esconder no caso deles conseguirem fazer esse apocalipse para instaurar a nova ordem mundial. O que dizem é que foi por isso que ficaram trocando tanto de construtora, que era justamente para nenhuma construtora saber exatamente o que estava sendo construído nesses túneis. E que também é por isso que o projeto acabou ficando muito caro, porque o projeto não seria só o aeroporto onde nós, pessoas comuns, vamos lá e andamos. Quer dizer, não vamos, porque
coronavírus. Mas, né, num passado não tão distante, íamos. Seria basicamente uma estrutura outra embaixo desses túneis que teriam custado muito, muito mais caro e teria sido por isso que o orçamento teria ficado tão mais alto assim. Uma outra coisa bem esquisita que já aconteceu nesse aeroporto é que em fevereiro de 2007, de repente, do nada, 13... Como é que é o nome do vidro que fica na frente? Do para-brisa? O vidro, 13 vidros de 13 aviões partiram. Isso foi uma coisa esquisita e algumas pessoas acreditam que pode ser que eles estivessem testando ali algum tipo de arma supersônica por perto do aeroporto. Ou algo do gênero, sei lá. E aí, você acha que acabou por aí? Porque não acabou por aí. Também tem uma coisa meio peculiar desse aeroporto, que muita gente fala, é que o aeroporto de longe parece aquele símbolo lá que não é tão legal, lá da Segunda Guerra, que eu acho que eu não posso dizer o nome, porque senão o vídeo é desmonetizado, mas você sabe do que símbolo eu tô falando. Você pode ver aqui a imagem aérea do aeroporto. Tem gente que diz que parece, daí eu já não garanto se eu acho que parece tanto assim, né? Mas enfim, tem essa teoria aí também, de que tem um símbolo esquisito ali no aeroporto. Agora, assim, essa parte aqui, pra mim, é uma das coisas mais esquisitas desse aeroporto, tá? Na frente do aeroporto, bem na frente, tem uma arte na frente do aeroporto. E esta arte consiste em um cavalo de 10 metros e 4 toneladas, azul, muito azul, um azul brilhante, com uma coisa meio as costelas aparecendo, um negócio... É esquisito, e com olhos vermelhos brilhantes. Tá. Esquisito, né? Além de algumas pessoas falarem que esse cavalo simbolizaria um dos 4 cavalos do Apocalipse, esse cavalo tem uma lenda um pouco esquisita por trás dele, tá? Esse cavalo causou a morte do escultor que fez o cavalo. Escultor, o que eu queria dizer, né? Do artista, do escultor que criou o cavalo. O que acontece é que enquanto o Luiz Gimenez estava fazendo esse cavalo, uma parte teria caído em cima dele e dele ficado uma artéria da perna dele. E ele teria morrido por causa dos ferimentos. E aí depois a sua família, amigos e vizinhos teriam finalizado a construção do cavalo. O nome oficial dessa arte se chama Blue Mustang, mas as pessoas apelidaram carinhosamente de Blucifer, que é tipo Azulcifer, que é uma mistura de blue, azul, com Lúcifer, porque realmente é um cavalo de olhos vermelhos, é um cavalo azul de olhos vermelhos. Tem um nome quase de uma carta do Yu-Gi-Oh!, mas é um cavalo e é esquisito. É um cavalo sinistro. Tá, mas agora chegou aquela hora, né, aonde eu construo a sua expectativa e agora eu destruo ela, assim como a vida. Então, o que acontece? A maçonaria, muita gente confunde com o negócio dos Illuminatis, né? Que é os Illuminatis é realmente uma coisa, assim, de uma teoria da conspiração, que tem gente que acredita que existe, mas não há nenhuma prova realmente concreta de que exista. Agora, a maçonaria é, de fato, uma sociedade que existe. E existe já há muito tempo. Sim, é secreta porque você tem que fazer parte pra saber exatamente o que eles fazem lá, mas não é secreta porque todo mundo sabe que existe mesmo. E, por mais que as pessoas confundam as duas coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o que se sabe é que os maçons, eles financiam algumas obras públicas nos Estados Unidos. Não sei como é aqui no Brasil, mas lá fora eles fazem isso. Então, quando eles ajudam esse tipo de construção, eles pedem pra fazer uma homenagenzinha, fazer alguma gracinha ali, aqui e tal. E a gracinha que eles quiseram fazer no aeroporto foi de colocar essa cápsula do tempo ali pra galera de 2094. Sinceramente, assim, eu acredito que deve ter alguma coisa assim, bem anos 90, dentro daquela cápsula do tempo ali. Deve ter, tipo, um Tamagotchi. E que diferença vai fazer pra gente que a gente já vai estar morto quando forem abrir o negócio? Então, assim, eu tinha muita curiosidade que a gente, assim, no meu espaço de tempo, a gente abrisse uma cápsula do tempo. Eu queria ver isso acontecer, não sei se vai acontecer, mas queria. Enfim, então não é um negócio que é tão incomum assim ter coisas de maçonaria em prédios públicos nos Estados Unidos. Não é um negócio tipo, ai meu Deus do céu, meu Deus. É normal. O negócio do New World Airport Commission, realmente, assim, não tem explicação mesmo. Inclusive, tá no site, né, do aeroporto, que eles também não sabem muito bem o que é, que tá lá, mas não é nada. O motivo também deles quererem construir outro aeroporto numa cidade que já tinha um aeroporto era porque o antigo aeroporto de Denver, ele ficava muito, muito, muito no centro da cidade. Então os moradores daquela região reclamavam do barulho dos aviões, reclamavam de várias coisas, porque realmente não é agradável você morar perto de um aeroporto. E não só isso, mas os aviões estavam ficando cada vez maiores. E com aviões cada vez maiores, aquele aeroporto estava começando a ficar muito pequeno. Ele não era um aeroporto
aeroporto que era preparado para as nossas aeronaves modernas, então eles precisavam de um aeroporto maior. Aquela história que eu contei do cavalo, ela é realmente verdade, ela realmente aconteceu. Mas aquele tipo de cavalo que o artista fazia era meio que o trabalho comum dele. Se você der uma olhada, colocar Luiz Gimenez no Google, você vai ver que esse era o tipo de trabalho que ele fazia. Os olhos vermelhos, que são muito esquisitos daquele cavalo, era uma homenagem pro pai dele, que tinha uma loja de neon muito específico. E no final, o cavalo ficou meio que como uma homenagem. Afinal, o próprio artista morreu fazendo o cavalo, então acho que é uma coisa quase que poética. Tem alguns jeitos diferentes de você ver aquilo, né? Você pode ver como uma coisa horrível, meu Deus, ou você pode ver como uma coisa poética, que a família pegou e finalizou o trabalho. Aquele foi o maior trabalho que o artista já tinha feito, que é um cavalo gigantesco, e eles não deixaram que o trabalho dele tivesse sido em vão. Eles finalizaram. Sinceramente, eu vejo como uma coisa legal até. E uma coisa engraçada também é que, assim, muita gente ficou falando do cavalo, as pessoas queriam que tirasse o cavalo, ninguém gostava do cavalo. Só que lá no Colorado, eles têm uma lei que uma arte fica na rua, uma arte pública fica na rua por 5 anos, e aí depois de 5 anos você pode pedir pra entrar com uma petição pra tirar. Ninguém nunca pediu pra tirar o cavalo. Acho que a galera se acostumou. Acho que no final você se apega ao Lucifer, porque, né, ele a gente gosta de coisa diferente. Ele é assim, ele cativou as pessoas. Acho que uma vez que você se apega ao cavalo gigante azul de olhos vermelhos, você não quer mais que ele saia dali, por mais que ele seja um pouquinho assustador. Em relação àquele símbolo lá, né, do negócio lá da Segunda Guerra e tal, eu acho que é uma forçação de barra, sinceramente. Não tenho mais muita coisa pra dizer. E eles falam que aquele tipo de pista no aeroporto faz com que seja mais fácil dos aviões saírem e tal. Enfim, tem uma galera que estuda isso pra fazer o negócio, né? Eu acho que, assim, pra você enxergar o que eles querem que você enxergue, quer dizer, eles não, né? A galera da teoria da conspiração acha que você tem que forçar assim um pouco o olho pra enxergar. Os 13 vidros dos 13 aviões que partiram, dizem os especialistas que isso é uma coisa relativamente normal, porque naquele dia os ventos ficaram muito, muito fortes, e isso é uma coisa que às vezes acontece mesmo, o que sinceramente me deixou apavorada, porque imagina você estar num avião e aí vira um vento e... Mas avião é um negócio que a gente não pode pensar muito, né? Senão a gente fica apavorado mesmo. Então vamos só ignorar essa informação e seguir em frente com a nossa vida. Tá, agora a gente tem os túneis, né? Os túneis, realmente, é um negócio que tá lá, existe. Só que eles têm uma função muito específica. Quer dizer, meio que era pra eles terem essa função muito específica, mas não deu certo. Eles têm a função específica ainda, mas não do jeito que era pra ser. E muito provavelmente é por isso que esse aeroporto ficou muito caro. Me acompanha nessa história. Quando eles fizeram o aeroporto, eles queriam implantar um sistema de tirar a mala do avião e levar a mala pras esteiras, que fosse assim, muito, muito incrível e muito rápido e automático. Daí eles criaram todos esses túneis pra as malas irem automaticamente pra esteira. E criaram uns negócios que você coloca a mala, assim, era tudo automático, as malas voavam assim, era incrível. Só que o que acontece? Não deu certo. As malas ficavam caindo, e o negócio não funcionava. Inclusive tem esse vídeo aqui que mostra, né, as malas todas caindo e tal, e parece que isso foi no dia que foi uma equipe de filmagem lá mostrar o sistema, e aí não tava dando certo mesmo. Eles tentaram consertar, eles não conseguiram consertar o negócio não teve jeito, e hoje em dia eles ainda usam os túneis pra carregar as malas, só que não é mais do jeito que era pra ser. Tentaram consertar o projeto de vários jeitos e não conseguiram, e tiveram que jogar o projeto fora. Daí vai dinheiro, né? E também esse negócio de ter custado assim muito caro, né, e tal, é uma coisa que é meio comum em obras públicas. A gente aqui no Brasil, a gente sabe, né? Uma das coisas assim que falam é que é difícil realmente você aprovar uma obra tão grande assim de primeira. Daí você aprova um valor menor e aí você vai falando, mas precisa de mais um pouco, precisa de mais um pouco, mas precisa de mais um pouco aqui. E aí você vai aumentando, porque ninguém quer chegar uma hora e falar assim, ninguém mais vai ter aeroporto então. Que palhaçada é essa? Que cada hora vocês me adicionam mais 1 bilhão. Porque daí já tá ali metade pronta, aí você fala, tá bom, toma aqui mais 1 bilhão então, né? Vai fazer o quê? Vai jogar esses outros bilhões todos fora? Se é o momento que você chega e você fala assim, o que eu vou fazer agora, né? Agora já começou. Ainda mais quando dá errado os túneis. Essa é a parte que me faz pensar em como esse tipo de coisa, de teoria da conspiração, pode acabar afetando as pessoas por uma coisa que muita gente acredita sem ter nenhuma prova concreta de verdade. Os murais em questão, que estão nesse aeroporto, eles foram como se fosse um concurso de arte. Você inscrevia a sua arte, eles aprovavam ou não e colocavam no aeroporto. O artista que fez esses murais, que muita gente interpreta como o apocalipse, uma coisa horrível, ele se chama Léo Tangoma. E o Léo, quando fala da arte dele, ele diz que é uma arte pra inspirar
mudanças no mundo. O que aqueles murais significam? Um deles, a destruição do meio ambiente, e o outro seria a salvação do meio ambiente. Um significaria a guerra e o outro significaria a restauração da paz. As artes dele têm um significado de esperança, só que as pessoas interpretaram de uma forma errada. E o que acontece é que eu assisti uma entrevista com ele, onde ele conta que ele ficou muito chateado porque muitas pessoas interpretaram a arte dele como uma coisa demoníaca, apocalíptica. Depois que esses murais foram pro aeroporto, todas as encomendas de arte dele caíram muito. Ele praticamente tinha a vida dele ganha por fazer murais em colégios e ninguém mais queria contratar ele depois disso. A arte dele ficou com um estigma muito pesado e as teorias da conspiração nunca pararam. Isso foi uma coisa que chateou muito ele. Ele pediu pro aeroporto colocar plaquinhas onde tinha a explicação do que os murais significavam, mas nem assim as teorias da conspiração pararam. E é por isso que todos os vídeos de teoria da conspiração que eu trago pra vocês aqui, eu sempre falo de tudo o que faz com que as pessoas acreditem nessa teoria da conspiração, e eu sempre trago o outro lado, dos fatos e explicações. Porque, por mais que eu ache muito divertido a gente conversar sobre essas teorias de conspiração, e eu sou uma pessoa que eu realmente acredito que existe muito mais no mundo do que os meus olhinhos podem ver e do que contam pra gente, ainda assim, não dá pra gente sair acreditando em qualquer coisa assim, baseado no que a gente leu na internet, em coisas que a gente só acha, em coisas que alguém contou pra gente. É importante que a gente saiba de tudo e que a gente seja cético em relação às coisas e que a gente não leve essas coisas a sério, realmente a sério. Que a gente se divirta com essas coisas, mas que a gente não leve isso como uma verdade. Porque essas teorias de conspiração podem realmente acabar afetando a vida das pessoas. A gente sabe disso, a gente tá vivendo num mundo onde recentemente muitas pessoas acreditam em teorias de conspiração mais do que na ciência, e a gente sabe o resultado que essas coisas trazem pra gente. Ou pelo menos eu espero que vocês saibam. A gente precisa sempre saber de todos os fatos. E a gente pode se divertir com isso, mas ainda assim a gente não precisa acreditar cegamente em coisas que a gente não tem nenhuma prova concreta. Eu acho que esse vídeo acabou meio triste, desculpa. Eu fiquei realmente bem chateada quando eu soube da história do Léo, e foi uma coisa que me tocou muito, porque ele só tava fazendo o trabalho dele, ele tava expressando e colocando a arte dele no mundo, e uma teoria da conspiração prejudicou a arte e o trabalho dele. E isso me deixa muito triste. O projeto desse aeroporto foi um projeto muito ousado. Eles queriam ousar na arte, colocaram várias artes diferentes, colocaram gárgulas, colocaram coisas do tipo. Os gárgulas, por sinal, teoricamente são pra proteger as malas, porque gárgulas são símbolos de proteção. E realmente, ficou uma coisa que pra muita gente pode achar meio esquisita, mas a gente tem que lembrar que existem pessoas por trás de cada uma daquelas coisas, artistas, pessoas que estão criando aquilo de coração, e a arte é sobre isso, a arte é sobre o que você sente. Então, se você olhou pra uma arte, você sentiu uma coisa meio estranha, não necessariamente tem alguma coisa de demoníaca nela, é só a sua interpretação daquilo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal e vire um lindo unicórnio surtado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!